R. Lens Produtora. Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos nesse momento. Estamos no nosso terceiro episódio e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma irmã querida, uma amiga na fé, a obreira Ana Cláudia, que vai trazer aqui pra gente temas cruciais sobre a batalha espiritual no casamento. Ela vai falar sobre julgo desigual, sobre divórcio, né? Qual é o contexto bíblico, em que casos, né, isso se aplica. E eu estou muito feliz de estar com vocês em mais esse episódio. Já tem o primeiro, que foi com a pastora Lorena, o segundo com a pastora Letícia, que foi uma bênção de Deus. E eu te convido a ficar aqui conosco. Amém? Seja bem-vinda, obreira Ana Cláudia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você é uma irmã e amiga muito querida para mim. Amém. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Glória a Deus. Amém. Ana Cláudia, eu tenho visto o seu conteúdo no Instagram. A gente tem a mesma linha de pensamento, né? Eu vejo que você está sempre postando lá. A Ana Cláudia, ela tem um canal no Instagram, tem no YouTube também, Ana Cláudia? Tem. Glória a Jesus, vai ficar aqui na descrição o contato dela. Amém? E para essa primeira pergunta, o que eu tenho para te falar? Como ser feliz num casamento quando o marido não serve a Deus? Então, o que eu queria trazer assim para as espectadoras nesse momento? Como que uma mulher ela deve se posicionar espiritualmente, emocionalmente, para ela não adoecer e nem esfriar na fé, quando ela está ali num casamento que o marido ele vive em oposição à palavra de Deus? Hoje em dia eu vejo muito isso. Muitos casos assim. E a mulher, eu já passei por isso. No início do meu casamento, o meu esposo ele não servia a Deus e ele se posicionava contra o meu ministério. Ele não queria que eu fosse para a igreja e o Senhor ele foi ali me dando estratégias onde eu alcançava ele para o Senhor sem escandalizar. E o Senhor falou assim para mim, quanto mais ele ouvir sobre mim, mais ele vai ser liberto. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar louvores onde alcançava ele. Em muitos casos, mulheres assim não podem nem colocar louvor em casa. Nesses casos, as mulheres até me perguntam, irmã Ana, meu marido não deixa eu ir à igreja, né? E eu sempre falo, olha, ore ao Senhor e vá. Ore ao Senhor e vá, não deixa. E deixa sempre bem claro que você... Em primeiro lugar na sua vida é o Senhor, que isso não é negociável para você. E eu sempre estou falando, não para de ir, vai, continua indo e tenta alcançar ele dentro de casa. Se ele não deixar colocar um louvor, vai colocando devagarzinho, baixinho, até alcançar ele. Vai indo, eu creio que é essa oposição, porque é uma oposição maligna na mente. É uma seta, é uma opressão na mente dele, que vai sempre... Satanás ele não vai atacar ela diretamente, ele vai usar quem está com ela. Então, ele vai usar esse marido para tentar atacar ela o tempo todo e vai tentar tirar a paz, para tentar tirar a visão dela do evangelho e do Senhor. Então, o que eu falo para essa mulher? Continua indo, continua se posicionando, seja firme. Não é negociável a sua fé. Você precisa se levantar e falar, eu vou sim, eu vou orar sim, eu vou jejuar sim, porque está incomodando sem motivo. Não tem um motivo aparente. E foi assim que eu me posicionei. Eu sempre falava, eu escolho o Senhor. E teve um dia que ele me chamou e falou, vamos à igreja? E eu levei até susto. Eu fiquei assim 1 ano e meio, indo sozinha. E ele falava para mim assim, quando você chegar, você não precisa olhar para minha cara. E ele não se lembra disso. Então não era ele falando. E eu ia, quando eu chegava, a gente ficava vários dias sem se falar, sem ele falar comigo. Só que eu continuava posicionada, tratando ele bem. E em oração, jejum, e colocava tudo para ele ouvir. A Bíblia eu lia propositalmente perto dele, colocava louvores e ele falava assim, tira, tá me incomodando. E eu colocava baixinho. Eu falava, não, vou abaixar um pouquinho porque eu não posso ficar sem ouvir. Então isso eu creio que foi alcançando ele. Que bênção. E hoje ele congrega com você. Hoje ele tá... Como que tá a espiritualidade dele hoje? Hoje ele tem algumas coisas ainda que afetam ele um pouco, mas ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele ora por mim.
Tanto que antes de vir, eu ia até tirar uma foto. Ele ajoelhado lá no sofá, orando pela viagem. E ele, assim, eu falo que ele é meu principal intercessor, né? Pela autoridade dele sobre a minha vida. Ele ora por mim e não deixa eu faltar um culto. Às vezes eu falo, olha, hoje eu vou eu estou cansada, hoje eu vou... Ele, não pode perder um culto. Então é uma bênção. E como que você vê, como que você se comporta em relação à submissão da mulher, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter uma submissão ali da mulher ao esposo. Então, como que é esse sacerdócio dele na sua casa, de fato? Na minha casa, eu me levanto mais que ele. Em oração, em jejum, em guerra. Até porque, assim, ele não foi criado aprendendo sobre essas coisas. Ele foi aprendendo comigo. Então, eu sempre cobro dele o sacerdócio. Porque eu vejo que, às vezes, eu estou orando. Isso é nítido. E eu oro vários dias, vários meses. E quando ele ora, às vezes, apenas uma vez, aquilo acontece. É nítida a autoridade espiritual do homem no mundo espiritual. Dá para sentir a diferença. Eu falo assim, a sua ligação com Deus é direta. Porque ele segue, né, os princípios de honrar a esposa, de honrar a família. Então, eu sinto que às vezes Satanás tenta, assim, trazer contenda, principalmente em culto de ceia. Então, a gente precisa perceber o agir de Satanás na nossa casa, ficar em alerta, ficar sempre vigilante. Eu percebo nitidamente a autoridade dele espiritual no lar. Exatamente, né? Você tocou num ponto que é muito importante. E tem vários livros de libertação que fala disso, né? Da autoridade do homem no mundo espiritual. Sim. Inclusive, tem até um livro da Rebecca Brown, eu não sei se é Tribunal de Guerra ou Guerra de Ataque, que ela menciona que o sacerdote, né? Que o marido dela foi... diante ali de algo que aconteceu, que ela acabou errando, falhando, ele revogou nas regiões celestiais, apresentando a mulher dele, né? Apresentando ali o erro dela. Então, isso de fato existe, né? E eu percebo isso dentro da minha casa também, isso acontece demais. Eu falo, meu Deus, como que pode, né? Quando o poder de Deus, assim, num lar, quando um homem se levanta, quando um homem... É muito importante. Ele assume o papel. Porque não é que Deus não vai abençoar a mulher, não vai usar a mulher, vai. Só que é bíblico. Eu acho que a gente consegue ir até um certo ponto. Exatamente. E é muito pesado quando a mulher está sozinha. Na guerra é muito pesado. Exatamente. E o que você falou, que isso é bíblico e é visível, que quando um homem se posiciona, a atmosfera muda. Na minha casa foi assim, Ana Cláudia, e na sua casa está sendo também. Então, você está vendo as coisas, começa a se mover, né? É uma coisa assim tremenda. É sobrenatural. Glória a Jesus. E eu até falo com as mulheres, às vezes, incentivo esse homem a se levantar. E eu falo até para os sacerdotes aqui hoje do lar, se levante na sua casa, porque é muito pesado para uma mulher. Eu senti que os homens estão vendo as mulheres se levantando. Então, não são todos, mas tem alguns relaxando. E isso o diabo, ele quer isso. Teve um dia que meu marido foi viajar e eu comecei a sentir um medo dentro de casa terrível. E eu senti que foi espiritual. É como se minha cobertura saísse e eu ficasse sozinha ali. E os dias que ele estava fora... Foi até que ele precisou operar, né, os rins, que o rim dele é um milagre. Ele vive com 40% de um rim. Nossa. E nunca precisou fazer hemodiálise. Então, eu vejo a mão de Deus. E quando ele precisou viajar para operar, eu senti um medo terrível na minha casa. É como se a cobertura tivesse saído dali. E aí eu entendi que era ele. E quando eu sinto, às vezes, dor de cabeça, eu não estou bem, eu peço logo, olha, ore por mim. Ele coloca a mão... E é impressionante, é como se arrancasse a dor. A hora que ele ora, eu sinto diferença. Não que a oração da mulher não faça diferença, mas eu sinto a autoridade maior. Sim, e é muito triste, né? Porque a gente vê muitos ministérios, né, femininos, é uma bênção, solitários, porque... É uma bênção, a gente tem que se levantar como mulher, mas quando falta, tem esse déficit, né? Quando não tem ali o líder, o sacerdote, sim, principalmente nesses casos, eu acredito que a mulher ela tem que ter uma vigilância maior por causa do espírito de Jezabel, né? Sim. O que você tem para falar sobre isso?
Eu tenho visto muito Jezabel atuar nas igrejas devido a isso. Ela traz a manipulação da mente, ela traz a soberba. Então, o que acontece? As mulheres, nesse caso, têm se levantado sem o sacerdote. Eu já vi ministérios abençoados só com mulheres, Sim. mas como eu te falei, é muito pesado. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, tem que tomar muito cuidado, porque no meio assim feminino, eu vejo Jezabel atuando muito mais, até colocando, às vezes, inveja, colocando fofoca. Então, as mulheres precisam ter muito cuidado, muito cuidado. Para quem está exercendo um ministério solitário, sem ali a presença do sacerdócio, é imprescindível que ela pelo menos tenha uma cobertura ali na igreja, né? Sim. Ali do pastor, de um líder. Sim, com certeza. Porque Jezabel, ela atua nessa insubmissão. Então, tem que ter um cuidado dobrado. É isso que eu sempre falo. A gente não pode ficar sem um pastor, sem uma liderança. A nossa maior cobertura é o Senhor Jesus. Sim. Mas abaixo dele tem o pastor. E isso também, eu creio que abre legalidade no mundo espiritual. Sem a cobertura pastoral. Que bacana. A gente tem a mesma visão, Ana Cláudia. Eu vivi um processo assim também, que eu fiquei um período ali, né, da minha vida, do meu ministério, e eu busco por isso, né? E eu falo, Senhor, eu não posso, a gente não pode, a gente tem que ter um pai espiritual, alguém para te corrigir, para disciplinar. É perigoso caminhar sozinho, porque Satanás, ele começa ali a trazer o quê? A pessoa começa ali uma arrogância, uma soberba, achar que o poder é ela, a glória é ela, e é ali que Sim. Jezabel vai começar a se manifestar na vida daquela pessoa. Sim, quando eu comecei, o Senhor ele me mostrou o tempo todo que era Ele. Então eu falava, Senhor, eu tenho muito medo. E o Senhor falava comigo, não é você, sou eu. E quando eu comecei, eu senti que Satanás ele estava tentando trazer a soberba para o meu coração, para eu achar que era eu. E Deus falou assim comigo, a partir do momento que você achar que é você, não sou mais eu, não é mais Deus que está ali. E aí o diabo ele começa a atuar, aí Jezabel entra em cena. E aí entra o espírito de engano. E a pessoa está achando que é o Espírito Santo, mas não é. Exatamente. É por isso que é muito, muito perigoso a gente estar sobre qualquer cobertura. Tem que ter muito cuidado, tem que sempre buscar a orientação do Senhor sobre a cobertura espiritual que está sobre a nossa vida. Exatamente, porque acaba impactando na nossa vida, né? Se a nossa cobertura não está alinhada ali, a gente acaba pagando um preço, né? Muito. Então, vamos lá. Como que uma mulher... A gente sabe, Ana Cláudia, eu sei que você trabalha com libertação e batalha espiritual. Você sabe, né, daquele homem, ou mulher também, que carrega um espírito de perversidade, é um homem perverso. Né? Que isso tem base bíblica para isso. Sim. Que a perversidade está no DNA da pessoa. Então, quando uma mulher ela detecta que ela acabou ali nos tempos do engano, não estava na presença de Deus, escolheu errado e casou com um homem perverso. Para vocês entenderem, pessoal, existem diversas bases bíblicas sobre o homem perverso, tá? Tem em Salmos. Então, o homem perverso, Deus, ele fala na Bíblia que a perversidade, através aquela pessoa, o espírito de Caim, né? Aquilo tá contaminado na linhagem daquela pessoa. Então, aquela pessoa ela vai viver sempre em oposição à palavra de Deus. E o que você aconselharia se uma mulher detectou que ela está com um homem perverso ao lado? A Bíblia fala sobre o homem mau, igual a senhora falou. Tem gente que coloca tudo que é demônio. E nem sempre é demônio. Às vezes a mulher chega para mim e fala, irmã Ana, meu marido está possesso, está cheio de demônio. Aí fala, né, me trata assim, ele é extremamente arrogante. Ele chega para mim e me maltrata todo dia, não só com agressão física, mas com palavras também. Me coloca sempre para baixo. Ele sente prazer em ver ela mal. Ele faz tudo para essa mulher se sentir mal, com ela mesma, com a família dela. E geralmente, esses homens, eles vão agir de qual maneira? Eles vão afastar essa mulher da família dela, para ela ficar ali debaixo de total autoridade dele, de total comando. Ele não vai deixar essa mulher trabalhar porque ele quer que ela dependa dele financeiramente. E é o famoso narcisista, né? Sim. Então, eu vejo que tem uma parte espiritual, que até Jezabel também, manipulação,
na mente, mas eu vejo também que nem sempre é espiritual. Às vezes a pessoa já é mal. Às vezes o DNA daquela pessoa já veio lá de trás, né, sendo ruim. Então, como que eu falo para essa mulher se posicionar? Tem casos que não adianta mais orar, jejuar, ler a Bíblia, colocar louvores. Esse homem às vezes nem vai deixar essa mulher fazer isso. Então eu pergunto para ela, tá valendo a pena seguir em frente com esse casamento? Tá te fazendo bem? Porque a Bíblia ela dá respaldo para separação em casos assim, de agressão física, verbal, né? Então eu sempre falo para elas, olha, vale a pena adoecer por um caso desses? E aí entra muito a dependência emocional, infelizmente. Então essa mulher ela precisa tratar a mente dela primeiro. Ela precisa tratar, se apegar ao Senhor, se apegar à família dela, porque a família nesse momento vai ser muito importante. E muitas das vezes eu vejo que esses homens aproveitam quando o pai e a mãe não ligam para essa pessoa. E aí eles vão se aproveitar. Olha, ela só tem a mim. Também entra esse caso. Mas eu falo, o Senhor ele vai prover tudo que você precisa. Sim. Então eu sempre falo para essas mulheres que a separação nesse caso é o melhor. Ainda que seja muito polêmico, muito difícil, né? A gente entrando nesse tema do divórcio, eu confesso que eu me sinto desconfortável de falar, e você até estava comentando para mim, por causa do nosso temor a Deus, né? Sim. Então, assim, eu tenho muito temor. Às vezes as pessoas chegam em mim, pastora, o que é para eu separar? Eu falo assim, ó, ora e pergunta para o Espírito Santo. Ah, porque Deus abomina o divórcio. Sim, Deus abomina, mas a carta do divórcio existe, está na Bíblia. Deus, com a vontade de Deus é que não acontecesse, mas Deus autoriza, né? Então não é algo, é pecado, não, porque está na Bíblia. Existe um respaldo, né, para aquela pessoa divorciar. E eu concordo com você, eu acredito que tem casos que o homem está debaixo de uma perversidade e aquela pessoa não vai mudar, não tem jeito. Tem até um estudo que a pastora Sara Shiva trouxe sobre isso, que é muito cirúrgico, né, e ela fala ali com muita maestria sobre a perversidade, que não tem como, que é o que eu falo sempre. Vou dar até um exemplo um pouco chocante. Um cara ali, que ele tá debaixo de um homem perverso, ele estupra uma criança. Aí vem aquela turminha e vai falar assim, ai, mas vamos orar, é uma alma. Às vezes aquele homem é uma perversidade que dá dele, que nem Deus, o próprio Deus, ele já vai ali e descer um cajado, uma correção, uma disciplina, o fogo, a ira do Senhor vai se acender contra a vida daquela pessoa. E às vezes a gente se posiciona em oração por algo que o próprio Deus ele está abominando. Então, isso é muito polêmico, mas isso precisa ser dito. Existe o homem perverso, que é uma pessoa maléfica, uma pessoa maligna. A Bíblia vai dizer também, quando Deus estava falando ali, eu não lembro agora se é no Novo Testamento, eu lembro da passagem, mas não lembro onde é, que Caim, ele era maligno. É algo maligno que já está naquela corrupção no DNA. E às vezes você está orando por algo que já é uma maldade que está naquela pessoa, e você vai entregar na mão de Deus. Você fala assim, Senhor, faz a tua justiça na vida dessa pessoa. E aí a pessoa tem mania de colocar a culpa no demônio, que é demônio. Exatamente. E não, aquela pessoa, na Bíblia, a gente vê na época de Moisés, Deus limpando ali. O próprio Deus abriu o chão, engoliu aquelas pessoas. Exatamente. O próprio Deus falava, olha, vai lá e mata todo mundo. Exato. Entende? E ele hoje fazia uma limpeza. E eu falo, hoje em dia essa limpeza está precisando. Porque, e aí eu falo, as pessoas falam, ai, irmã, mas e tá assim, na Bíblia. As pessoas se chocam com algo que tá na Bíblia. Sabe o que me falaram esses dias? Eu vou falar algo muito, muito polêmico aqui. Irmã Ana, não pode querer... que Deus faça contra alguém satanista. Isso é muito polêmico. E eu, assim, o Senhor tá até me tocando aqui para falar, sabe? Irmã. Eu creio que muitas das vezes essas pessoas estão em posicionamento assim maligno, porque já tem uma maldade no coração. Ela quer ser filha do diabo. Ela quer ser filha do diabo. E eu vou fazer o quê? É, lógico. E Deus, ele só entra onde a gente permite. Ele falou assim para mim, filha, nem todo mundo vai alcançar a libertação.
Só vai alcançar a libertação quem quiser. Às vezes a mulher vai orar por esse homem 30, 40 anos. Ela vai se acabar, ela vai adoecer. Aí o homem vai ficar doente e vai para o lado dela, vai melhorar porque precisa dela. E sabe o que ela vai dizer? Deus transformou ele. Não foi Deus que transformou ele. Foi porque ele agora precisa de você. Foi porque agora esse homem está doente. Isso, exatamente. Entende? E aí a mulher vai pagar o preço por essa vida. A vida inteira esse homem não vai mudar. E aí ela vai pegar um homem ainda doente para cuidar, vai sacrificar ainda mais ela. E Deus, eu creio que Deus não tem esse plano para a nossa vida. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de amor. O plano de Deus é leve, traz paz. Não traz confusão. Não traz o adoecimento ali da pessoa. Amém. Eu estava até procurando aqui, enquanto você estava falando, que tem uma passagem bíblica também no livro de Êxodo, que quando Moisés ele desce do monte, né, com as 2 tábuas e vê aquele povo ali adorando, ele fica irado e ele fala assim, ó, quem é do Senhor, vem aqui para cá. Ele fez uma separação ali e teve ali, pessoas ali morreram, né? Então, não se choque com isso. Nossa, porque eu mesma, no começo da minha jornada, eu falava assim, eu ficava um pouco em dúvida, né? Mas, Senhor, a pessoa ali, o cara teve um ato ali terrível, mas é uma alma. E aí o Senhor, ele foi me apresentando esses conteúdos. Aí eu comecei a estudar o homem perverso, o espírito de Nabal. O próprio Deus feriu Nabal, a Bíblia fala, né? Que ele era um homem ruim. Então tem casos que é isso que você fala, a ruindade está na pessoa e o próprio Deus vai ferir aquela pessoa. E não adianta você ficar ali orando, porque a ruindade está ali na linhagem e no DNA dela. Então, para resumir o que a Ana Cláudia estava falando, gente, existem casos e casos. Então, assim, como que você vai saber que aquela pessoa ela está debaixo desse espírito de perversidade? As próprias atitudes da pessoa, uma pessoa que vai te agredir, te torturar, uma pessoa ruim, você mesmo já vai detectar que é uma pessoa maléfica. Não vai também generalizar. De repente você teve uma briga ali com o marido. É o espírito de Nabal. Você tem que... Por causa que a pessoa quer uma desculpa ali para divorciar. É verdade. Então tem que ter ali a direção do Espírito Santo. Existe a carta do divórcio, mas é tudo na direção de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala também que Deus ele não considera os tempos da ignorância. Então, de repente, você estava fora da presença de Deus. Você estava fora ali, e ali você acabou tendo uma escolha errada, né? E acabou dando no que dando. Então, eu creio que existem casos, sim, que vai ser necessário a carta do divórcio, né? Então, Deus, nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus, ele vai trabalhar dentro ali de cada situação. Né? Então, tem casos, sim, que você escolheu errado, mas ali, diante da tua entrega, da tua renúncia, Deus vai trabalhar naquela tua escolha errada e o teu marido vai se converter. Como tem casos que é a pessoa que está debaixo dessa perversidade. Amém? Verdade. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, Ana Cláudia, de sexualidade e pureza conjugal, tá? Que é um tema também que as pessoas gostam bastante. E, infelizmente, nas igrejas tem um certo, não sei, timidez de se falar, uma negligência de falar sobre isso. Não é mesmo, Ana Cláudia? Sim, é muito importante. E a gente tem que falar disso. Então, vamos lá. Como que um casal pode viver a intimidade com pureza sem trazer para o leito práticas que desagradam a Deus? Então, vamos lá, uma mulher que ela tá ali casada e o homem, ele quer ali algo que está fora da palavra de Deus, né? E ali, como que aquela mulher ela vai conciliar isso? Mas eu tenho que ter uma submissão ao meu marido, só que o marido está pedindo uma prática que a Bíblia condena. O que você orientaria? Eu orientaria ela a se posicionar dentro da palavra, ainda que o marido não concorde, porque... E ainda a orar para Deus mostrar para ele, para o Espírito Santo convencer ele. Eu sou dessas que ora assim, Senhor, mostra o diabo para ele. Se ele tem um susto na hora, mostra o capiroto mesmo. Mostra. Eu penso assim mostra também. na frente dele para ele ver. Então, que ótimo. E Deus fala, tá? Porque assim, quando a gente está dentro da palavra, o Senhor se agrada e ele não deixa, ele não traz confusão. Então, se o homem quer trazer algo de perversidade sexual para dentro do casamento, é porque esse homem está acessando conteúdo que não deveria. Na maioria das vezes. E aí já é um adultério. E essa mulher ela deve se posicionar orando
mas ela deve se posicionar, olha, vamos conversar com o nosso líder, vamos expor isso, para você não acessar mais isso. Porque nem sempre somente oração sozinho vai resolver, ele precisa da ajuda de alguém. Porque tem um espírito que atua atrás disso, né? Tem um demônio da área sexual aí que comanda outros demônios menores, que é Lilith. Então ela vai trazer essa perversidade para o casamento. E para os demônios acessarem esse casamento, eles vão tentar trazer a perversidade e se alimentarem desse ato. Porque toda vez que não é dentro da palavra do Senhor, quem vai ali sugar essa energia, porque a nossa cama é um altar, é o demônio. E ele precisa de um alimento para ele estar ali. Se ele não tiver alimento, ele vai sair. Né? Se ele não for alimentado, se ele não tiver uma legalidade. Eu indico essa mulher se posicionar e falar, não está dentro da palavra do Senhor. E se achar ruim, vamos orar, que Deus vai te mostrar. Até porque, Ana Cláudia, a gente tem que sempre entender esse princípio. Primeiro eu agrado a Deus. Primeiro eu agrado a Deus. Então, porque eu fui muito perseguida. Recentemente eu coloquei um vídeo falando de um tipo de sexo no meu Instagram, que é um sexo que as pessoas acreditam que é muito comum, né? E que não é legalidade, né? Mas Deus, ali a gente sabe que é. Mas aí a pessoa falou assim, então eu vou perder o marido. Aí eu pergunto, você perde o marido ou você ganha o marido e perde a sua salvação? Então, assim, é verdade. Primeiro é a ordem do Senhor. Sempre. Não é negociável. Maravilha. Não Eu é. sabia que você ia responder dessa forma. Você tem muita sabedoria. E é isso mesmo. Porque tem pastores e pastoras que falam assim, não, filha, você tem que vigiar. Né? Eu vigio com o meu marido, aí eu saio da vigilância. Que o demônio entra naquela vigilância ali, né? A vigilância convidando o demônio, né? E a gente precisa entender que tem práticas que o diabo, tudo que Deus criou é perfeito, né? É perfeito. Então, Deus criou ali o sexo para ser da forma natural. Então, as pessoas elas vêm vindo de uma vida de muita promiscuidade, né? Muitas relações sexuais ilícitas. Aí esses demônios de promiscuidade entram na vida daquela pessoa e ela passa a naturalizar certos tipos de práticas sexuais. Sim, e eu creio que até só piora, porque nunca está satisfeito. É ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo, só piora. Se entrar nessas práticas, o casamento ele vai terminar. Porque vai entrar um demônio ali, ou no homem ou na mulher, vai trazer adultério, vai trazer várias outras coisas. E sabe o que eu percebo, Ana Cláudia? Parece que isso aí é algo que ataca os dois, mas eu vejo ali uma queda maior do homem, né? Do homem. Então, uma coisa puxa a outra. Aí, de repente, começou ali no sexo anal. Aí, daqui a pouco, ele já quer outro tipo de sexo. Sim. Aí, daqui a pouco, ele quer trazer outras coisas. Outras pessoas até para o relacionamento. Isso também é terrível. E aí, a pessoa só vai se afundando. Só. Até cometer o adultério. Porque a mulher acha, eu vou fazer para ele não buscar lá fora. Mas não, isso é um engano de Satanás. Se ela entrar nessas práticas, com certeza o casamento vai ladeira abaixo. Amém. E outras coisas também que eu costumo mencionar para os meus alunos é o seguinte, para as mulheres principalmente, né? Até que ponto, Ana Cláudia, é saudável? Por que as pessoas... Eu queria que você me trouxesse isso. Por que você acredita que as pessoas elas não se contentam ali com o sexo natural? Por que está sempre querendo... pastor, eu posso trazer um objeto? Aí eu posso trazer uma lingerie que a gente sabe que tem demônios por detrás disso. E aí eu tô sempre... Gente, mas por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade? Você acredita que é muita contaminação na mente? Acredito. E eu acho que é o medo do casamento viver, assim, a mesmice, sabe? Eu acho que muitas das vezes Satanás coloca na mente da pessoa, olha, se você não fizer isso, nunca vai estar bom. Porque a gente tem a tendência de achar que nunca está bom. E ele coloca também insegurança. E eu penso assim, se a pessoa ama a outra, verdadeiramente está dentro da palavra do Senhor, é o Senhor quem traz a saciedade da pessoa ali. É o Senhor, tudo que está debaixo da bênção do Senhor, não tem como dar errado. Então, eu acho que tem como dar errado se a pessoa der legalidade. Fora isso, só que as pessoas estão muito inseguras. Estão muito inseguras e querem agradar o homem. O problema é focar no homem, não no Senhor.
Sim. E você também tem uma escola de restauração sexual, uma masterclass, e Isso. você fala sobre isso, de libertação sexual. Não, eu vou abrir ainda dentro da escola de libertação. Vai estar dentro da escola. Isso. E o que você fala? Quais são os demônios que atuam na área ali da sexualidade? Você pode falar um pouco? Sim. Tem uma potestade acima que atua e ela não entra na pessoa. Ela traz ali na mente, né? A influência na mente. Então, Lilith, ela vai comandar os demônios da área sexual. Tem outros demônios menores, que eu sei os nomes porque o Senhor me falou, mas causa até polêmica por causa de outras religiões. Então, Lilith, ela vai comandar esses demônios menores. Esses demônios menores têm o espírito de Piton, que é o espírito ali que vai trazer encantamento para essa pessoa e vai tentar... O demônio ele vai sempre tentar separar esse casal. Então, abrindo essa legalidade de perversidade sexual, ele vai colocar o quê? Encantamento por outras pessoas. Que é o espírito de encantamento, que eu até acho que você postou uma vez um vídeo sobre, né? Sim. E como que esse espírito de encantamento atua? O espírito de encantamento, ele vai entrar ou no homem ou na mulher, na mente, influenciando a mente, trazendo um encantamento por outra pessoa que a pessoa nem sabe como que acontece. Mas ela começa a se encantar ali por um colega de trabalho, por uma pessoa que ela conhece, sem entender por que ela está gostando daquela pessoa. Ela fica encantada, ela acha que ela está apaixonada por aquela pessoa. E quando esse encantamento acaba... aquele casamento dela já também terminou e ela se arrepende tarde demais. E ela fala assim, o que aconteceu? Eu não entendi. Eu não entendi o porquê que eu me encantei. Eu estava totalmente apaixonada. Do nada aquela paixão acaba, termina. Ela pensa, nem foi tanto aquilo que eu achava. E aí acontece para trazer adultério no casamento. Esse espírito, ele traz o adultério no casamento e a separação, né, o divórcio, muitas das vezes. Amém. Então, o ideal é essa mulher ficar ali na vigilância, né, em oração, em jejum, não inventar nenhum tipo, não querer trazer nenhum tipo de objeto, artefato, nada, deixar aquele leito ali puro, limpo, para não trazer nenhum tipo de contaminação. Isso. Porque Deus, ele não criou nada disso, né? Deus criou ali o sexo para ele ser feito da forma natural. Então, é a mente contaminada do homem, aqueles demônios que fazem ele ali ter uma vontade, um desejo de buscar por esses prazeres adicionais. Eu vejo até pessoas terem pensamentos ilícitos orando. A contaminação da pessoa é tão grande ali, porque o nosso compartimento sexual... ele é igual um quarto dentro do nosso corpo. A nossa alma é uma casa, né? Então, tem vários compartimentos. O compartimento sexual é um deles. Quando o demônio consegue contaminar esse compartimento, às vezes a pessoa fala, irmã, eu estou orando e eu imagino Deus de uma forma que não sou eu. É terrível. É terrível, porque a contaminação está tão grande que aquela pessoa precisa buscar a santificação para isso passar, para isso parar. É muito interessante o que você está falando, Ana, porque eu passei por isso, né? Antes da minha conversão, eu tive uma certa promiscuidade no meu passado, então foi muito difícil o começo, quando eu orava, por causa da contaminação, as raízes, fora também da minha ancestralidade. E aí, quando eu me posicionava em oração, eram imagens de Jesus, assim, umas coisas bem chocantes, né? Que a gente tem até vergonha de falar, mas é bom a gente explicar isso para vocês, que é o toque religioso, né? Verdade. Que a pessoa, ela tem aquele pensamento impuro. Sem ela querer, ela pensa, e aí ela fica se culpando. Senhor, olha o pensamento, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e você precisa entender que não é você, é o diabo que está setando, jogando esses pensamentos, não é isso? Sim, o pensamento não é da pessoa. É ele que joga na mente, porque está tão contaminado que ele consegue acesso facilmente. E aí, para a pessoa não orar, para a pessoa não buscar, ele vai fazer esse pensamento, que daí paralisa a pessoa na hora. Já é uma estratégia. É muito triste. E aí, se você fica com... Às vezes as pessoas chegam até a gente... Ai, pastor, então, eu posso... Isso pode? Isso não pode? Aí eu vou e respondo. Pergunta para o Espírito Santo. Eu tive alguns testemunhos...
quando eu dava mentoria, você ainda dá mentoria, então você já deve ter muitos relatos assim. As pessoas, elas me falavam assim, pastor, eu tive uma revelação, eu fui perguntar para Deus, né, se o sexo oral desagradava a ele, e Deus é tão lindo, Ana Cláudia, que futura pastora Ana Cláudia. Amém. O Senhor está me mostrando isso. Eu tô toda arrepiada, é forte, hein? Glória a Deus. E ali, o próprio Deus foi lá, eu recebi uma vez um relato, e aí a pessoa falou que lá na hora, o rosto do marido, quando o marido foi lá realizar o ato, o rosto do marido virou um rosto de um bicho, com uma língua para fora. E aí ela se assustou, ela deu um grito, e aí na hora, ela, obrigada, Senhor. Porque Deus mostra, então, se você tem uma mente pervertida, contaminada, talvez isso, não, isso daí é religiosidade. Faz o teste. Deus vai te responder. Ora ao Senhor, Senhor, me traz uma confirmação, vou abrir um jejum de 30 dias. Confirma para mim se o que a pastora Pamela e a futura pastora Ana Cláudia está falando tem validação. O próprio Deus vai mostrar para você, né? O leito matrimonial, ele tem que ser limpo, sem mancha, sem mácula. Você fica trazendo demônio para dentro da sua cama, para dentro da sua casa. E aí depois acaba o casamento, né? Ai, mas por quê? Porque trouxe a contaminação pro sexo. E aí a pessoa fala, mas eu fiz de tudo. E não era para ter feito de tudo. Era para seguir o que o Senhor ali, ele revela, né? E Deus revela, ele não deixa ninguém enganado. Então a pessoa às vezes não quer perguntar para não saber da resposta. Acontece isso, né? Eu tô com medo de perguntar porque eu sei Sim. que Deus... E Deus fala, com certeza. Até com os meus filhos, né? Que não tá no tema, mas até com os meus filhos eu já trato essa área. Da idade deles, eu tô sempre explicando, olha, isso é errado, isso daqui está dentro da palavra do Senhor. Então é muito importante a gente trazer isso até para os nossos filhos, para lá na frente a gente não ter problema com isso. E eu sou dessas, olha, Senhor, mostra o diabo para ele, se ele quiser. Eu sou, porque eu não criei filho para inferno. Eu criei filho para o ministério do Senhor. Para o Senhor. Então, tudo que eles forem fazer fora da palavra vai ter consequências. Já deixo isso bem claro. Isso é muito importante. Coisa linda. Então, vamos lá. Ana Cláudia, você acredita que uma mulher que teve muitas experiências sexuais fora do casamento, ela pode ainda estar presa espiritualmente aos parceiros antigos, mesmo depois dela se converter? Sim. E isso pode ser o motivo dela não conseguir se entregar totalmente ao marido, não ter prazer sexual? Você acha que isso pode impactar? Sim, isso influencia demais. Porque ali no ato sexual se forma laços de alma. Forma pactos de sangue, né? Rompem vasos na hora e tem um ato ali, o pacto de sangue. Então, esses laços de alma têm que ser quebrados após ela se converter. Tem que fazer uma oração de renúncia com cada nome que ela teve ali, o ato sexual. Se ela não se lembrar, muitas das vezes ela fala assim, olha, eu não me lembro de todos, o Espírito Santo vai trazer. Se você pedir, o Espírito Santo ele trouxe para mim coisas que eu fiz na minha infância que eu não me lembrava mais quando eu me converti. E eu pedi perdão para Deus. E aí ela fala, mas para quem que eu vou confessar? Para o próprio Deus. Coisa linda. Faz ali uma carta para o Senhor. Assim, Deus age no simples, né? Pega um papel, faz uma carta, Senhor, fulano, e coloca. Ah, mas eu vou ficar o dia todo. Pois fique. Fique uma semana, fique um mês, mas faça. Escreva ali os nomes e peça ao Espírito Santo ajuda, porque ele é nosso ajudador. Ele é lindo e ele vai trazer cada nome. Peça perdão e fala, eu me desligo dessas pessoas, eu cancelo, eu quebro cada laço de alma em nome de Jesus e pronto, está resolvido. Depois pode até queimar essa carta. E Ana Cláudia, sabe o que eu percebo também? As pessoas, elas têm uma necessidade, elas não confiam, parece que não confiam em Deus, elas querem procurar alguém para confessar os seus pecados. Eu sei que a Bíblia nos dá respaldo disso, mas eu não sei, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes eu falo nas lives, pessoal, existem coisas que é para Deus. O que você fez contra o irmão, você vai falar para o irmão? Como que você explica isso nas suas mentorias para as pessoas, o ato da confissão? Tudo tem que ser confessado para alguém ou tem coisas que é a pessoa e Deus? Eu acho que tem coisas que é a pessoa e Deus. Por quê?
tem pessoa que está debaixo do jugo ali de pastores que não tem nem ética. Então, elas vão falar, Perfeito. aí vai ter pregação ali jogando de ponta, vai ter pregação, o pastor não vai entender, às vezes ele não tem visão espiritual para entender, às vezes vai ter fofoca, essa pessoa vai contar, isso é terrível. Então, nesse caso, eu sempre falo, confessa direto para Deus, porque Deus está aí para te ouvir. Se você se ajoelhar no seu quarto, Deus está aí. Jesus rasgou o véu. Então, a gente pode ter livre acesso ao Senhor hoje, né? Para a glória de Deus. Se o seu líder, ele for entender, ele for um líder de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, pode confessar para ele ou para ela. Mas se você não se sentir confortável, ou se for ter esses casos, que a gente sabe, né? Então, é preferível confessar diretamente para o Senhor. É o caso do abuso espiritual, né, Ana Cláudia? Tem até um livro que fala sobre isso. Isso também já aconteceu comigo, de eu ir lá e querer confessar, aí depois ficou aquela fofoca, a pessoa foi, espalhou. Então, você tem que ter muita vigilância com isso, né? No meu caso, Ana Cláudia, quando eu fiz o ato da confissão, por exemplo, o que eu fiz contra a pessoa, fui lá e pedi perdão para a pessoa, né? Mas coisas que não envolviam pessoas, eu fui lá, fiz a minha cartinha, o meu mapeamento espiritual, né? E entreguei ao Senhor, fiz lá tudo, Pai, me perdoa por tudo. E é lindo isso mesmo, porque eu lembro que teve coisas da minha infância que eu já tinha esquecido e eu lembrei e anotei lá. Isso é maravilhoso, porque elas ficam presas nisso, né? De ter que falar. Então, nem tudo a gente deve falar, a gente tem que ter prudência, né? Com certeza. É igual a senhora falou, se caso prejudicou alguém, confessa para aquela pessoa, se não, confessa diretamente ao Senhor. Amém, amém. Vamos lá. Então, sobre o laço de alma, o que você sugere é que a pessoa ela faça uma cartinha, anote lá os nomes, faz uma oração sincera ao Senhor para ela se desconectar, né? Sim. Na criação dos filhos, vamos falar um pouco agora dos filhos, né? Como proteger as crianças das legalidades espirituais que abrem portas dentro do lar? Quais os limites que você impõe para os seus filhos, Ana Cláudia, em relação a celular, a televisão? Porque tudo é um portal, né? A televisão não é um portal? Certeza. Sim. A televisão na minha casa nem é ligada. Glória a Jesus. Ela fica lá só para assistir, às vezes, uma pregação. O meu esposo, ele tem uma coisa com o jogo, né? A gente está em oração para ele parar com o jogo e colocar limite, porque ele foi criado assim, né? Eu não posso ser hipócrita vir falar aqui uma coisa que não existe. Mas ele coloca horário, ele chega do serviço, joga... Eu sempre falo, as coisas de Deus primeiro. E o meu filho, ele fala assim, mãe, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa do dia. O Daniel, ele é uma bênção. E ele sempre fala isso, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa, porque as coisas de Deus primeiro. Então, eles têm essa visão. Eu vejo muitos pais e muitas mães que o abandono é a maior arma de Satanás dentro de casa, porque a pessoa está lá, mas não está presente. Porque o celular é mais fácil. A gente está num tempo tão cansativo, de tanta correria, que a gente deve vigiar sobre celular, sobre televisão. Na minha casa, a televisão não é ligada. A gente não assiste canais de televisão. Não tem. Porque só tem influência maligna ali. Exatamente. E o que entra através dos olhos são as janelas da alma. Então, essa influência maligna, Satanás, ele tem essa estratégia de entrar através dos olhos, né? Através dos ouvidos, através da boca. São os nossos sentidos que ele usa. E os meus filhos, eu sempre falo, eu não proíbo nada. Mas o próprio Espírito Santo já fala com os meus filhos. Coisa linda. Eles falam assim para mim, mãe, Deus mandou eu não levar o celular para a igreja. Eles falam assim comigo, sabe? E é muito importante os pais colocarem Deus na vida das crianças. Porque às vezes acham que é só levar para a igreja, levar para casa e não. Dentro de casa deve ter um ensino para essa criança da Bíblia, do que é certo, do que é errado, das leis do Senhor, porque a Bíblia já diz, né? Ensina o caminho que a criança deve andar e ela não vai se desviar dele. Porque aí quando Satanás vier influenciar as nossas crianças, porque ele lança influência até em crianças, eles vão estar firmes na palavra do Senhor e vão saber
como que agrada o Senhor, o que agrada, o que desagrada, o que abre legalidade. Por isso que é muito importante ensinar para eles dentro da palavra. Amém. E como que você, Ana Cláudia, santifica os seus 5 sentidos espirituais? Como que é a tua rotina? Santificar o que vê, santificar o que come, né? Santificar o que ouve. Como que é essa rotina? A gente tem que ter muito cuidado. Porque hoje, você entrou nas redes sociais, eu vejo muitas pessoas ansiosas que chegam para minha irmã, Ana, eu tô com uma ansiedade, eu tô tendo uma crise de ansiedade que eu não tinha antes. E aí eu falo, tira o Instagram. Tira o TikTok por um tempo, vai ler a Bíblia, porque tudo tem que ser muito dosado, né? Tem que saber. Então, eu entro no Instagram, eu posto conteúdo e saio. Muitas das vezes, eu ficava horas e horas. Então, o Senhor, Ele me regulou nisso, sabe? Às vezes, lá em casa, eu tiro um dia para jogar com os meus filhos, porque eu também vejo o Satanás agir dessa forma. Tentar colocar para as crianças, olha, se você for cristão, você não pode fazer nada. Então, Deus, Ele também trouxe isso para mim, né? Fugindo um pouquinho aí Ele falou comigo, olha, não proíbe nada, mas você, o que você vai fazer? Você vai tirar um dia para sua família. Então, como que eu faço? Eu jogo com eles, eu tiro um horário do meu dia, às vezes, para a gente entrar no joguinho que eles gostam, jogar junto, assistir alguma coisa. Só que sempre eu tô colocando a Bíblia, eu tô colocando oração, eu tô colocando jejum, a gente tira um dia para jejuar, um horário para ler a Bíblia, um horário para orar, porque senão eles vão ficar somente com o jogo. E celular também lá em casa é regrado, tem horário, tem hora, na igreja não leva. A gente precisa se posicionar nessa autoridade, né, com os nossos filhos. Sobre os meus sentidos espirituais, eu santifico como? Eu leio a Bíblia todos os dias. Além de ler para os meus filhos, eu leio 3 capítulos meus, tiro um horário para orar, mas fora isso, durante o meu dia eu estou falando com o Senhor. Às vezes eu estou lavando vasilha, estou falando com o Senhor. Estou tomando banho, que é a hora que as crianças não me chamam, estou falando com o Senhor, estou orando. Mas esse momento, ele não substitui o secreto. Eu sempre falo, você precisa ir para o secreto com o Senhor. Porque tem uma barreira que Satanás tenta trazer até 2 horas na oração. Até 2 horas ele vai tentar te atrapalhar, fazer de tudo para você não orar. Você vai sentir medo, muitas das vezes ele lança medo, ele lança insegurança, ele lança preguiça. Sim. Né? Distração. Por isso que eu falo, esquece da hora, esquece a comida que você vai fazer, esquece da criança que você vai pegar na escola e tira um horário para orar. Só você e o Senhor. Um dia na semana, 2 dias na semana, tem que ter esse momento com Deus, esse secreto, o máximo que você puder. Então, eu me santifico lendo a palavra do Senhor, que traz o discernimento, traz muito discernimento. Jejum, eu como libertadora, eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes na semana jejum. E eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vejo. Geralmente é uma pregação, geralmente é um conteúdo cristão, no máximo que eu posso ali. Amém. E vamos falar um pouquinho agora de experiências com Deus. Eu já vivi algumas experiências e eu amo ouvir pessoas que tiveram experiências reais com Deus, né? Então, durante a tua trajetória com o Senhor, você já teve alguma experiência com Deus? E, se sim, qual foi a mais marcante? A mais marcante é um pouco difícil, porque tiveram várias. Mas eu vejo o cuidado de Deus no meu dia a dia, o tempo todo. Eu tô num nível que eu falo alguma coisa e Deus traz para mim. Que bênção. Pra glória do Senhor. Porque quando a gente se posiciona em obediência, isso é muito importante. A obediência. Tudo começa a fluir. E Deus sempre tem falado para mim, não foca no que você quer. Foca na minha presença. Às vezes a gente quer alcançar coisas materiais e isso tem nos afastado da presença do Senhor. Então, tudo que eu tenho pedido ao Senhor tem acontecido. Glória a Deus. Porque tudo que está na palavra dele, né? Que a gente pede, às vezes a gente pede errado, está fora da vontade dele e não acontece. Uma das coisas que eu pedi que me marcou muito, eu ajoelhei, faz 1 ano que eu fiz uma carta para Deus às 3 da manhã. E Deus falou assim para mim, pede o que você quiser. E aí eu fiquei até umas 5 da manhã escrevendo, a carta foi enorme. E hoje eu tô vivendo aquilo que eu pedi naquela carta. Isso para mim foi muito marcante. Hoje, 1 ano depois, Deus até mandou eu tirar 1 ano do meu café.
Ele falou, tira 1 ano do seu café, que eu vou te dar o que você tá aí nessa carta. E quase que eu desisti, porque eu estava com vício em café. Deus, ele usou isso para tirar o vício que eu estava, porque tudo que está em vício, ele está acima do Senhor. E o Senhor não aceita idolatria, nada que não seja ele. Então, isso estava me afastando do Senhor. Eu fiz essa carta e hoje tem se cumprido tudo que eu fiz nessa carta. Que coisa que eu linda. Pedi. Eu vejo muito de mim em você. E você é uma coisa assim, a gente tem uma conexão. E tem uma história muito parecida. Eu vivi a mesma coisa que você. Eu fiz também uma carta. Eu acredito que isso é maravilhoso. Uma das experiências mais lindas é você pedir algo para o Senhor e Ele fazer. Ele supriu, assim, tudo que estava além carta. Estava além da carta, Ele faz infinitamente mais, né, Ana? Mas, e Satanás, ele sempre vai colocar que Deus não se importa com o que a gente pede. E Ele se importa sim, cada detalhe daquela carta, Ele se importou. Cada detalhe, até as cores do que eu pedi. E às vezes de madrugada eu tinha medo de orar. E eu falava, Senhor, mostra que o Senhor está aqui, parece que eu estou sozinha. E eu comecei, cada vez que eu oro de madrugada, eu mexo e a minha coberta acende. Uma luz na minha coberta, linda. No meu cobertor, na parede, acende. E eu vejo que é o Senhor ali comigo, sabe? Eu vivo essas experiências assim que muita gente não entende. Que coisa linda. Deus é lindo. Tem coisas que a gente pede pro Senhor e o diabo, é verdade o que você falou, né? O diabo, ele quer setar a nossa mente e que Deus não se preocupa. Mas Deus se preocupa com os mínimos. Deus é um Deus de detalhes, né? Sim. Ele se preocupa ali com os mínimos detalhes. Eu lembro que um dos meus sonhos era ter... Pode ser bobagem para algumas pessoas, mas um dos meus sonhos era ter condições de ter uma pessoa para me ajudar em casa. Porque as minhas demandas são muito grandes. Eu tenho 4 filhos, a minha casa é grande. Demais. E tem o ministério online, tem a gravação, a agenda. Falei assim, Senhor, só que tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa cristã. Senhor, eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos quando eu tenho essas agendas, sabe? E Deus, às vezes a gente pensa assim, Deus, isso aí é bobagem. E Ele prepara assim, cada coisa específica para uma estação das nossas vidas. E assim, Ana Cláudia, Deus vai fazer na tua vida. Para cada estação que você viver, Deus, ele vai suprir a necessidade daquela estação. Eu vejo os detalhes. Você está vivendo uma nova estação com o Senhor, você sabe. E vão vir outras estações. Então, para cada estação, o Senhor, ele vai suprir exatamente o que você precisa para essa estação da sua vida. Ele não vai te dar menos e nem além. Ele vai te dar o suficiente para essa estação. Amém. E quando você ir para a próxima estação, vão ter ali novos recursos para essa próxima estação. E o Senhor manda te dizer que não é para você se preocupar. Tudo que você vai viver, eu tô toda arrepiada. Tudo que o Senhor vai viver, tudo que você vai viver com o Senhor, já tem nas regiões celestiais, isso já está manifestado, isso já existe. Amém, já recebi essa profecia. Só você descansar no Senhor, porque não tem nada que... A palavra do Senhor vai nos dizer que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? E o que Deus tem preparado para a tua vida é algo muito grandioso. Amém. O Senhor vai romper o teu ministério como já tem rompido. E para você ficar descansada, fica em paz, não se preocupa como que vai ser quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, porque já tá tudo projetado, já tá tudo preparado, o anjo já tá ali com a bandeja. Antes de vir o meu pastor orou por mim, e ele disse exatamente essas coisas, e ele disse que Deus estava me levantando como liderança. Isso. Ele disse tudo. Teve uma época da minha vida que o Senhor pediu meu trabalho de 10 anos. E ele falou assim, não... Você não vai pedir para ser mandado embora e nem pedir acordo. Você vai me entregar 10 anos. E no primeiro mês que eu entreguei 10 anos de trabalho, assim, com 2 dias trabalhando para Deus, eu consegui o que eu consegui em 1 mês trabalhando para o homem. Meu Deus. Foi sobrenatural, sabe? Eu tenho experiências assim de tocar na minha mesa, ungir a minha mesa, falar, Senhor, envia um anjo da provisão para tocar na minha mesa. E no outro dia eu ver cheio de purpurina dourada na minha mesa e as crianças verem e começar a chegar a provisão do Senhor. Então, a gente tem vivido os milagres do Senhor. Coisa linda. Até uma viagem que eu pedi para o Senhor, 2 anos atrás, eu falei que eu tinha R$100 e um sonho, que era ir na praia. E eu falei, Senhor, eu tenho isso aqui. E eu peço ao Senhor que me leve à praia. E eu comecei a receber profecia da viagem.
E uma moça que é até vizinha da minha irmã, ela chamou a gente, levou a gente na praia, a gente não precisou pagar casa. E esse ano eu pedi, Senhor, eu quero ter condições de pagar a praia. Porque às vezes a gente pede de uma maneira que Deus falou, você não me pediu para você pagar a praia porque você pediu para alguém te abençoar, né? E esse ano eu consegui já reservar uma casinha. Eu vejo o cuidado do Senhor o tempo todo. Coisa linda. O tempo todo. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Isso é viver a dimensão do céu, né? A gente precisa exercitar a nossa fé e trazer a existência, né? Tá, você quer ir pra praia? Você quer ir como, né? Você quer um carro? Você quer como? Porque a gente vê, Ana Cláudia, que as riquezas, a maioria está na mão dos ímpios, né? Eu falei Com isso certeza. no podcast com o Paulo, mas o senhor está me impulsionando a repetir, porque as riquezas, elas têm que estar nas mãos dos filhos de Deus, não nas mãos dos ímpios, né? E o Senhor tem riquezas, sim, para nos dar. O Senhor, Ele quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra. Então, Deus é um Deus de detalhes e tudo que a gente pede, Ele dá além, né? Se você pede algo, ai, Senhor, eu só quero um carro para ir trabalhar. Seja ousado. Qual é o carro do teu sonho? O Senhor vai dar. Qual que é a casa que você quer morar? A gente costuma limitar o Senhor, né? Por que a gente tem esse... Limita. E o que a gente pede, se tiver ali, na vontade do Senhor, Ele vai dar. Se for um sonho nosso, o Senhor vai fazer. Porque cada sonho nosso foi exatamente o Senhor que colocou ali. Então, se tá no seu coração, foi o próprio Deus que colocou. Exatamente. Deus é maravilhoso. Demais. Vamos falar um pouquinho de libertação financeira, né? O que você tem para falar, Ana, sobre dízimos, né? Porque tem gente que fala, dízimo é da época da lei, dízimo eu não devo dizimar porque a minha igreja não pede o dízimo. O que você tem para falar sobre o dízimo? Jesus, em momento nenhum, ele cancelou a lei, né? Então, ele veio para cumprir a lei. Eu acredito no dízimo, eu pratico o princípio do dízimo e eu creio que o dízimo é muito importante porque ele vai proteger as minhas finanças, a minha casa, tudo que é meu. Eu tive muitas experiências com o dízimo. Uma delas foi que uma vez eu fui fazer uma missão e o missionário, ele orou, a moça manifestou. E aí, ele falou assim, pega o que te trouxe aqui, o que te liga a ela. E o demônio não quis colocar a mão dentro da bolsa dela. Ele falou que tá ali queima a minha mão. Mas está embaixo daquele envelope aqui, por onde eu entrei. Era um presente que uma moça tinha dado para ela. E aí esse demônio entrou na vida dela através desse presente consagrado, né? Objetos consagrados também é muito importante a gente saber que tem que ter cuidado. E ali... ele não colocou a mão dentro da bolsa dela. E quando o missionário tirou, era o envelope do dízimo dela. Ele falou, queima minha mão. Eu não posso tocar em nada dela, porque ela dá isso daí. Ele falou. Meu Deus, que forte. É muito forte. E a partir dali eu falei, não posso ficar mais sem dizimar. Eu creio que o Senhor me tratou ali. E eu comecei a dizimar. E Deus, quando eu dizimo, eu não espero em volta, em troca, algo em troca. Porque eu estou dando como gratidão por tudo que o Senhor tem feito para mim. Eu estou devolvendo ao Senhor. Eu não estou dando nada para Deus. Eu estou devolvendo a parte do Senhor, que é os 10% de tudo que eu ganho. E o dízimo, ele vai proteger tudo que é meu. Satanás não vai tocar na minha despensa. Não vai entrar o devorador. Não vai entrar... Porque eu já vi esses demônios, devorador, migrador, gafanhoto. Deus me deu uma visão no mundo espiritual deles dentro de uma despensa comendo tudo. E a moça me falava, Ana, nada que para. Eu faço uma compra, passa 10 dias, acaba. Uma compra enorme. Então eu orei, ela fez a aliança de novo do dízimo. E um mês depois ela falou, Ana, nem em farmácia eu gasto mais. Que coisa. Porque o demônio fazia ela gastar 500, 600 reais de farmácia por mês. Então a gente não dá de um lado, Satanás rouba muito mais do outro. É isso que eu creio sobre o dízimo. Amém. E vale também ressaltar, Ana, que as pessoas elas se prendem muito... Por quê? Nessa questão do dízimo, por causa da falta da leitura da Bíblia, né? Sim. Então, porque tá na Bíblia. E se você for pro Velho Testamento, o dízimo, ele é muito antes até da lei.
Porque Abraão já dizimava, Já e Abraão dizimava veio no antes de início. Moisés. Então, é uma coisa assim que as pessoas se prendem. E teve gente que falou comigo, Abraão não dizimou. Aquilo ali não foi o dízimo. Eu falei, foi sim. Tá na Bíblia, Abraão dizimou a Melquisedeque. Se eu não me engano, tá no livro de Hebreus. Que tem dízimos no Novo... Que às vezes a pessoa... não tem a palavra dízimo no Novo Testamento? Tem. Eu só não lembro qual é a passagem. Tá no livro de Hebreus, se eu não me engano. Que Abraão, ele dizimava a Melquisedeque. E se você fosse converter as finanças de Abraão para os dias de hoje, ele seria trilionário, né? Nossa, então, pra você ver meu Deus. que ele já entendeu esse princípio. A gente precisa devolver o que é do Senhor, né? E se o pastor, a pastora, o que eles vão fazer, como que vai ser a manutenção, né, desse dízimo, são eles e Deus. Porque às vezes a pessoa se prende nisso. Mas o pastor, não. Se o pastor está fazendo algo de errado, ele vai prestar conta com mas Deus. eu vou dar em cesta básica, eu vou dar em remédio para quem precisa. Não. O dízimo tem que ser conforme a palavra do Senhor. Então, tem gente que também dizima fora do ministério dela. Também, na minha visão, tá errada. Perfeito. Porque ele tem que dizimar onde ele recebe o alimento. É assim que meu pastor me ensinou. Sim. Ele tem que dizimar para o pastor... Ele tem que dizimar para o pastor, para a pastora que está ali acima da cobertura espiritual dele. Exatamente. A questão do dízimo e as pessoas... eu quero dizimar lá na África. Eu vou dar um exemplo até mesmo da nossa própria igreja. Nós somos uma igreja online. E nós fazemos, às vezes, células presenciais. Mas os recursos que entram vão justamente, né? Uma parte desses recursos é justamente para isso, para oferta, para evangelho. Eu quero... Pago o gás ali da irmã, pago o aluguel de mata a fome de uma pessoa. Então, é para isso que por isso que o dízimo ele tem que ser devolvido numa igreja. Claro que tem que ser uma igreja séria, né? Você tem que perguntar, Senhor... eu gosto muito que tem as irmãs, as filhas espirituais vêm dar o testemunho. Nossa, pastora, eu comecei a dizimar no seu ministério para honra e glória do Senhor Jesus, minha vida financeira rompeu. Porque isso é muito importante. Você tem que dizimar num ministério fértil. Não adianta você estar ali dizimar e a igreja está em dívida, o pastor está ali todo errado, devendo Deus e o mundo, nome sujo, porque vai atrair, porque é um pacto ali que você faz com aquele altar. Sim, o dinheiro ele vale sangue no mundo espiritual, então tem que ter muito cuidado com onde o seu dinheiro vai entrar. Eu sempre falo isso também. Pastores que estão totalmente errados ali vai ter impacto na vida espiritual da pessoa. Infelizmente. Infelizmente. Né? A gente tem que estar sempre em oração para nossa liderança não cair, né? Sim. Ana Cláudia? Porque... Eu sou intercessora do meu pastor. Porque eu tenho muita vigilância, até eu mesma com o pastor Rony, né? Eu procuro sempre estar com uma vida em santidade, porque eu sei que o que eu faço vai impactar na vida dos meus filhos espirituais. A gente tem muita responsabilidade. Eles sobre olham as nossas pra ovelhas. gente, né? Muito pra gente. Fala, pastor, vamos vigiar nisso, vigiar naquilo. Quando a gente é ser humano, né? Às vezes, fala, amor, vamos orar em relação a isso antes de tomar essa decisão, porque a gente tem que fazer as coisas, né, na direção do Espírito Santo. Isso. E, Ana, quando o marido ele não é dizimista, mas a mulher é fiel e devolve ao Senhor, como que funciona? Porque eu tenho algumas experiências com isso, mas eu quero ouvir você. A legalidade ainda permanece quando o sacerdote da casa não está dizimando? Sim, permanece. Mesmo a mulher dizimando? Sim, porque ele é autoridade sobre o lar. Exatamente. Então, acaba que aquilo acontece também na vida dela. Acaba que eles têm uma aliança, eles são uma carne só. E tudo que o homem ou a mulher faz impacta na vida do outro. E essa casa ela vai ter uma legalidade e Satanás vai conseguir tocar sim nas coisas. E o que você orienta para essa mulher? Eu oriento ela a orar e pedir para o Senhor mostrar para ele. Pedir para o Senhor convencer ele. E sempre estar falando com ele. Até ver um gabinete com o pastor também. Para estar orientando. Porque às vezes o pastor nem sabe. E é difícil, né, Ana? Demais. Meu Deus. As mulheres que estão em julgo desigual, elas enfrentam uma batalha em várias esferas, né? No caso do homem não ser... cristão, aí é só oração. Só oração para o Espírito Santo converter o coração dele. Eu creio que por misericórdia, Deus ainda abençoa a vida da mulher ali, né? Não deixa ali faltar, porque ela tá ali, Sim, né? Mas tudo com tanta luta, tanta dificuldade. Tudo que faz é com luta. Nunca é de maneira assim, igual eu falei. Eu falo, as coisas já acontecem. E não porque eu mereço, mas porque eu estou posicionada, eu estou em obediência.
Então, essa mulher ela vai conseguir tudo com muita dificuldade, mas o Senhor ainda tem a misericórdia dele sobre ela. Não vai viver ali a plenitude, Não. se tivesse os dois ali na unidade, né? Com certeza. E eu percebo também que quando a gente começa a entrar na dimensão do nosso propósito, parece que quando a gente entra nessa dimensão, as coisas passam a entrar em alinhamento, né? Você passa a não viver mais esses problemas. Com certeza. Né? Vem ali uma prosperidade junto. Eu Você acredita sentia nisso? que máquina de lavar quebrava, o carro estragava, aí quando sobrava um dinheirinho, estragava alguma coisa, ou alguma criança ficava doente. Aí eu tinha que gastar muito com farmácia, muito. Eu gastava muito com farmácia. E depois que eu comecei a dizimar com o Senhor, né, eu fiz ali a minha aliança com o Senhor, começou tudo a se alinhar. E aí começou a vir a provisão do Senhor, que eu comecei a dizimar no Ministério Fértil, que é o meu ministério que eu estou hoje, Nascer de Novo, do pastor Henrique Melo. Ele ora, abençoa a gente, e eu sinto a autoridade espiritual sobre a vida dele, sobre a minha vida, quando ele ora, eu sinto que o Senhor faz. E ele faz, assim, mais do que eu peço. Ele faz mais. Esse ano eu consegui conquistar muita coisa, assim, para a glória do Senhor. A minha vida deu uma virada, sabe? E eu vivo hoje uma prosperidade que é Deus. É Deus. Não tem como falar que sou eu. Não tem como. Deus é maravilhoso. E Ana, o que você diria para uma mulher que ela está te ouvindo agora nesse momento e ela sente ali que o casamento dela está destruído, que está tudo bagunçado? Como que você daria uma direção a ela para ela se posicionar? Eu diria para ela se posicionar e ver até onde ela pode ir. Porque precisa ser analisado vários fatores. Se o homem ele está querendo a presença de Deus, se ele quer, se um dia ele vai aceitar. Porque se o coração dele estiver fechado, ela vai se cansar, ela vai orar, ela vai jejuar. E o Senhor, ele não entra onde ele não é convidado. Então, para ela ver o limite dela, será que vai valer a pena? Será que você não vai ficar doente? E buscar pelo seu casamento até onde vai valer a pena. Se você vê que vai valer a pena, que esse homem ele tem chance de mudar, ore, jejue, se posicione e não... como que eu posso dizer? Os princípios do Senhor não são negociáveis. Não negocie os seus princípios para agradar a Ele. Siga sempre a ordem do Senhor. Obedeça sempre o Senhor. Esteja sempre posicionada, que o Senhor vai honrar a sua fé. Amém. Rafael, vou dar uma pausa, tá? Só para perguntar uma coisa aqui para ela. As perguntas daqui acabaram. Você sente que você está sentindo falta de ter falado algo que não deu para falar? Ou para você tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá ótimo. Acho que foi melhor do que eu pensei. Que bom. Você gostou? Gostei. Também gostei. A gente vai finalizar, tá? Quanta sabedoria, Ana Cláudia. Eu sabia que ia ser uma bênção esse programa. Muitas pessoas já vieram falar de você para mim, falar muito bem. Falei ali para você nos bastidores. E realmente você é aquilo que eu imaginava. Aliás, eu me surpreendi. Você é uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Existem promessas na sua vida que irão se cumprir. Eu creio no seu chamado pastoral, no do seu marido. Eu creio que vai acontecer muito em breve. Vocês estão sendo levantados aí para pastorear um rebanho, não sei se na sua igreja ou em outro lugar, mas é o que Deus mostra. Nós temos ministérios muito parecidos, vidas muito parecidas. Parece que está contando o teu testemunho, tem um pouco do meu também. Eu vivi coisas muito parecidas com você. E nesse momento eu quero te deixar a oportunidade. Nós trabalhamos na internet. Nós temos uma escola de libertação e eu creio que o sol brilha para todas. Eu creio que o Senhor vai preparar os seus alunos, assim como tem preparado para mim. Apesar de eu ter uma escola, ter programas, masterclass, eu quero deixar esse espaço para você falar das suas masterclass, da sua escola de libertação. A Ana Cláudia é alguém que tem muita sabedoria, ela tem muito a agregar na sua vida. Abençoa a vida da serva de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. E esse é o momento para você estar convidando
as espectadoras. Amém, glória a Deus. Eu dou mentoria individual, tá? De ensino sobre libertação, batalha espiritual, cura interior, sobre casamento, área financeira. Eu também agora me posicionei conforme o Senhor, Ele tinha me dado uma direção de abrir uma escola. E eu tentei fugir por um tempo, porque é uma responsabilidade muito grande, mas o Senhor, Ele pediu Ele me deu essa ordem, né? Então agora vai começar a escola de libertação, vai ser lançada em novembro. Já abri lá o grupo da lista de espera. A escola de libertação, batalha espiritual, ACG, vai começar em novembro. Vamos falar sobre batalha espiritual, libertação, cura interior, sobre casamento, sobre área sexual, sobre libertação em crianças, sobre rejeição, ferida na alma. Vamos abordar esses temas. Espíritos do vício, espíritos de Jezabel. Vamos estar abordando aí bastante tema nessa área, sobre libertação, batalha espiritual. Amém. Fala do seu Instagram, como que a pessoa te acha? Pode me achar buscando por Ana Cláudia Gonzaga, com 3 As no final. O meu YouTube também é Ana Cláudia Gonzaga. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória Muito obrigada. a Deus. Quanta sabedoria. E eu sigo também a Ana Cláudia, tá? Vocês podem até aqui, se você já me segue, se você ainda não me segue, Pamela Alonso, tudo junto, com 2 L's no Pamela, 2 L's no Alonso. Já aproveita e dá uma forcinha lá no meu YouTube, em nome de Jesus. Pamela Alonso, tudo junto também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi uma bênção esse programa. E eu já te peço, em nome do Senhor Jesus, assista os anteriores, que cada episódio tem sido enriquecedor. E já te convido para o próximo. Adivinhe com quem? Com a Nath Rezende, que tem sido uma bênção de Deus. Tem trazido o tema aí da cura sem mistura. Então eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. Já te convido para assistir o próximo episódio. Muito obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Shalom, shalom.